É esta a vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Quero começar esse dia desejando a paz do Senhor, que a paz de Deus alcance todos nós que nessa data do dia 2 de novembro, onde a igreja celebra sabiamente o dia, dos fiéis defuntos, aqueles amigos, familiares, pessoas que marcaram a nossa vida, marcaram a nossa jornada e que já não estão mais aqui conosco. Nós nunca conseguimos esquecer e nem devemos esquecer. Não devemos ter o sentimento de tristeza, mas a lembrança, a gratidão por tudo aquilo que vivemos juntos. E fazemos isso o ano inteiro. Mas a igreja celebra e escolhe um dia para que nesse dia, de um modo ainda mais especial, a gente possa lembrar, fazer memória, pedir mesmo ao Senhor que conforte os nossos corações para livrar a nossa alma da dor, da angústia, da tristeza e encher a nossa alma, o nosso espírito de esperança, de confiança no amor e na misericórdia de Deus. Eu quero convidar você a abrir o teu coração para acolher a boa nova que está em Lucas capítulo 12, versículos do 35 ao 40. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir a porta imediatamente, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando ele chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ficai atento, ficai preparado, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. É engraçado isso. Nós temos a certeza ao nascer que iremos morrer, mas ninguém se prepara para esse momento, ninguém se prepara para essa hora. Quando um ser humano nasce, quando meu filho nasce, quando eu nasci, ninguém sabia se iria ser médico, advogado, comerciante, policial, professor, se iria casar, se iria ser pai, se iria ter filhos, se iria morar na Bahia, no Brasil ou nos Estados Unidos. A gente não sabe nada. Mas só uma coisa nós sabemos: que um dia essa pessoa vai partir. Só uma coisa nós sabemos: que essa vida ela é finita. Alguns vão crianças, alguns ainda vão como um feto, no ventre da mãe ainda, infelizmente. Outros vão crianças. Como é triste quando nós perdemos uma criança, um adolescente, um jovem, às vezes um acidente, uma violência, uma doença. Nós não sabemos o motivo, mas sabemos que vai. Vai um adulto, vai um idoso, não importa, mas todos nós um dia iremos nos encontrar com o Senhor.
E nessa data, nós lembramos de todos aqueles que estiveram conosco, que jantaram conosco, que almoçaram conosco, muitos que cuidaram de nós, pessoas que nós amamos, pessoas que nós temos um carinho, uma admiração muito grande e sofremos muito na sua perca e talvez ainda sofremos hoje. Mas nós devemos entender que tudo passa. A única coisa que não passa é as bênçãos e a graça de Deus. E nesse dia de hoje, dia que celebramos o dia de finados, é um dia para a gente orar e pedir o conforto ao Senhor, encher o nosso coração de esperança, de fé, de acreditar na ressurreição, de acreditar que um dia nos reencontraremos na morada eterna no céu, porque foi assim que o Senhor nos prometeu. Vou para a casa do meu pai e quando eu vou preparar uma morada, e quando estiver preparado eu vou voltar e vou te levar para onde eu esteja, você também esteja. E o Senhor nos dá essa promessa, né? Que vai preparar a nossa morada. Mas além de eu lembrar daqueles que já partiram para essa morada, hoje é um dia também de reflexão, de eu pensar na minha vida, de eu pensar como eu estou vivendo. Como é triste ver pessoas que vivem como se não fossem morrer. Como é triste ver pessoas embriagadas no orgulho, na vaidade, na soberba, no materialismo, no egoísmo, sem entender que amanhã tudo isso que eu acho que é meu vai ser de outro, vai ser de alguém. A gente chega aqui nesse mundo nu e volta nu. Já dizia, né, que caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. Por que a gente se prende tanto? A gente briga tanto por tantas coisas. Se a gente tivesse esse olhar da nossa finitude, da nossa limitação, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente aproveitasse mais o hoje, o presente. Olha o nome, o presente. Quantas pessoas hoje estão dizendo que vão ser felizes amanhã? Porque elas estão esperando passar num concurso, elas estão esperando conseguir um emprego, elas estão esperando a empresa faturar 1 milhão, elas estão esperando um filho casar, elas estão esperando passar no vestibular, elas estão esperando sair um resultado de um processo na justiça. Elas estão esperando tantas coisas, e são as mais variadas. Quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, quando meu marido isso, quando meu filho aquilo, quando meu pai isso, quando eu sair desse lugar, quando não sei o quê. E tudo isso são histórias que nós estamos contando para nós, que infelizmente adiam, postergam a nossa felicidade. E nesse dia de finados eu quero provocar você a pensar no hoje, a cuidar do hoje, a aproveitar o hoje, a ser feliz no hoje, a ser grato, a expressar o teu sentimento de amor às pessoas que estão contigo. Como é triste ver pessoas que às vezes têm uma mãe, têm um pai, têm uma esposa, têm um filho, têm um amigo, têm um irmão, até mesmo um colega de trabalho, e às vezes a gente não valoriza como poderia valorizar, a gente não abraça, a gente não expressa nosso sentimento. E quando de uma forma inesperada acontece um acidente, uma doença, algo vem lá e sequestra essa pessoa, vem agora o sentimento de dor, de tristeza, de angústia, de remorsos muitas das vezes, porque eu queria ter falado, porque era para eu não ter levado isso tão a sério, não era para eu ter brigado por isso, não era para eu ter brigado por aquilo. Meu irmão, minha irmã, que nessa data, 2 de novembro, que celebramos aqui finados, que nós possamos rogar a Deus por todos os nossos que já partiram, cultivar no nosso sentimento, no coração, não um sentimento de tristeza, mas um sentimento de gratidão e de esperança de um dia nos reencontrarmos.
E uma terceira e última coisa, que nós possamos saber que dessa vida a gente não leva nada e que a gente saiba viver o hoje, o presente, amando e cuidando daqueles que o Senhor nos confiou. Um ótimo dia para você. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.